olhamos para a parábola do bom samaritano, Jesus, muito mais do que falar sobre solidariedade, muito mais do que falar sobre nós estendermos a mão uns aos outros, e isso faz muito parte da nossa fé, muito mais do que isso, Jesus ele estava se referindo a tempos. Jesus estava mostrando o homem desde a sua queda no Jardim do Éden. Jesus estava dando um panorama de tudo o que iria acontecer e ele mostraria o que iria acontecer no futuro. Numa parábola só, Jesus explicava muitas coisas. Jesus não precisava falar muito, mas tudo que ele falava era de algo muito profundo para o coração do homem. E quando ele vai explicando acerca do reino de Deus, ele vai trazendo para o homem algumas coisas e deixando para nós alguns ensinamentos. E a parábola do bom samaritano, ela começa quando o homem descia de Jerusalém, onde é a habitação de Deus, e ele ia para Jericó, a terra de maldição. Uma vez Josué predisse dizendo: maldito aquele que reedificar Jericó. Sobre seu filho mais velho, sobre os fundamentos enterrará o seu filho mais velho, e sobre o acabamento da obra enterrará o seu filho mais novo. Ou seja, Jericó é a terra de maldição. Esse homem, meus irmãos, da parábola do bom samaritano, ele representa a humanidade. Ele representa o homem saindo da habitação de Deus e indo para uma terra de maldição chamada pecado. O homem no Jardim do Éden pecou contra Deus. E ele acabou saindo do jardim de Deus e indo rumo ao pecado, rumo a uma terra de maldição. Nós vamos ver, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, que logo depois, pelo mesmo caminho, pelo mesmo trajeto, ia passar um sacerdote representando a era patriarcal. A Bíblia é dividida em 7 dispensações, em 7 tempos. E esses tempos são inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. E logo atrás, o sacerdote representando a era dos patriarcas não conseguiu resolver o problema do homem. Não conseguiu tirar o homem que estava indo rumo a Jericó, rumo àquela terra de maldição, rumo ao seu pecado, rumo ao pecado. Os patriarcas não conseguiram, o sacerdote não conseguiu, não pôde fazer nada. Logo depois ia passando pelo mesmo lugar um levita, representando a era mosaica, o tempo da lei, o tempo em que Deus deu a lei para o homem, as 613 leis para o povo de Israel. Logo depois, aquele levita também não conseguiu resolver o problema do homem. O homem estava ainda naquele caminho. Mas depois de tudo isso, a Bíblia diz que passou o bom samaritano. E quantos podem glorificar o nome do Senhor? Passou o homem que resolveria o problema. Passou o homem que tiraria aquele homem que estava caído como meio morto. Ele passava por aquele lugar, um bom samaritano. E quando o bom samaritano estava passando, ele estava passando para resolver o problema que aquele homem tinha, para tirar o homem da terra de maldição a qual ele estava caminhando. O bom samaritano fez aquilo que os patriarcas não conseguiram fazer. O bom samaritano fez aquilo que Moisés, aquilo que os levitas não conseguiram fazer. O bom samaritano tirou o homem do lugar onde ele estava caminhando e levou ele para um lugar seguro. É isso que Jesus faz com as nossas vidas. Ele encontrou nós andando por uns caminhos errados, mas Ele, com a misericórdia dele, nos alcançou, lavou as nossas feridas, nos botou numa cavalgadura e disse: eu tenho uma esperança nova para a tua vida, eu tenho um caminho novo para a tua vida. Até aqui tu andou da tua forma, andastes meio morto, mas daqui em diante eu tenho um lugar muito melhor para você. Eu tenho o seio, o lugar de onde está o bom samaritano. E ficar bom perto do bom samaritano é muito melhor, meus irmãos. É muito melhor. Quantos podem glorificar o Senhor? Abraão não conseguiu resolver o problema, irmão Samuel. Isaac não conseguiu resolver o problema. Jacó não conseguiu resolver o problema. José não conseguiu resolver o problema.
Nós vamos olhar a Bíblia Sagrada, Moisés não conseguiu, Josué não conseguiu, Otiniel não conseguiu, Sangar não conseguiu, Eude não conseguiu, Débora não conseguiu, Baraque não conseguiu, mas aí vem o bom samaritano, e ele limpa nós o nosso pecado, e ele faz uma promessa para nós que viria nos buscar. Mas a história continua. O bom samaritano leva aquele homem até uma estalagem. E dentro dessa estalagem tem um hospedeiro, tem um homem que guardava aquilo, que guardava aquele estabelecimento. Jesus, nessa representação, ele faz algo muito rico, muito lindo. Porque esse hospedeiro, quem é? É o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Aquele que o apóstolo Paulo falou na carta aos Coríntios, dizendo que se o ministério escrito em tábuas de pedra foi glorioso, muito maior é o ministério do Espírito. Ou seja, se no ministério de Moisés, se no ministério escrito em tábuas de pedra, o Moisés desce do monte, reluzindo, nós nos dias de hoje reluzimos a presença do Senhor, reluzimos a glória do Espírito Santo. Nós andamos pela gaivota, nós andamos por torres, as pessoas olham para nós e dizem, tem um brilho diferente, tem algo diferente, o ministério do Espírito é muito maior. Deus nos fez uma promessa, meus irmãos, dizendo que nós faríamos obras maiores da que Jesus fez. Meus irmãos, não se apavorem se na gaivota começar cego, começar a enxergar. Não se apavorem, meus irmãos, se aqui nesse lugar, aqui nessa congregação, algo sobrenatural começar a acontecer, as pessoas se perguntarem o que está acontecendo. É aquilo que o profeta, aquilo que o apóstolo Paulo falou, o ministério do Espírito é muito maior. É muito maior. É esse hospedeiro a qual Jesus disse, olha, eu vou te dar 2 moedas e tudo mais que tu gastares eu te pago quando eu voltar. Aleluia. Tudo mais que tu gastares eu te pago quando eu voltar. Cada moeda representa um dia de trabalho. Pela simbologia bíblica, meus irmãos, ele estava dizendo, eu te dou 2 dias de trabalho. Cada dia, para Deus, representa como 1000 anos. Ele estava dizendo, daqui 2000 anos eu volto para te buscar. Daqui 2000 anos eu volto para buscar vocês. Se passar, eu te pago quando voltar. Eu te pago o que você gastar a mais, Espírito Santo. Eu te pago um pouco a mais. Pode ser que passe um pouquinho, mas aguenta firme, porque logo o bom samaritano vem para nos buscar. Ele vai vir nos dias de hoje. Apóstolo Paulo disse à igreja de Tessalônica que no abrir e fechar de olhos, mediante a última trombeta, subiríamos com Cristo às mansões celestiais. Há uma esperança dentro de nós, meus irmãos, que não se apaga. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. A igreja está passando por um momento onde nós estamos constantemente em batalhas espirituais, onde muitas vezes somos taxados de loucos, mal compreendidos. Nós não passamos uma vida à vontade, não. Crente nos dias de hoje, para se manter fiel, tem que passar pelas madrugadas buscando a Deus, clamando a misericórdia, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia. Nós não podemos viver uma vida à vontade, sabe por quê? Nós, como as irmãs cantaram, não sofremos uma perseguição física, humana, nós sofremos uma perseguição espiritual. Todos os demônios, meus irmãos, à nossa volta, principados, potestados e legiões, estão tentando fazer de tudo para te parar, para te barrar, mas tem uma esperança dentro de nós que é muito maior do que isso. Aquilo que nos motiva, irmão Alexandre, a dizer, nós estamos padecendo muitas vezes, chorando muitas vezes, mas a esperança que tem aqui não se apaga. O bom samaritano vai vir me buscar, ele fez uma promessa. Soframos o que tiver que sofrer, mas não apagamos a promessa que ele fez para nós. Nós temos uma morada certa, nós vamos para as bodas do Cordeiro, isso é uma realidade, mas estejamos preparados, prontos, bem alicerçados, trabalhando na seara do Senhor, em prol da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Buscar, ele nos fez uma promessa. Levante as suas mãos ao céu, adora o nome do Senhor, levante as suas mãos. O inimigo vai fazendo tudo para nos parar, meus irmãos. Temos uma oposição contra essa volta iminente de Jesus. Glória a Deus. Temos uma oposição. Não pensem que os demônios estão felizes de abrir mais uma congregação aqui.
que Araranguá se estendeu até aqui, não pensem que ele está feliz com isso. Ele vai usar de todos os meios, porque nós estamos propagando esse evangelho, o evangelho que a igreja vai ser arrebatada. A gente é peregrino aqui. Oh, aleluia. Nós só estamos de passagem. Por isso que as pessoas olham para nós e dizem: aquela pessoa é diferente, anda diferente, aquela irmã se veste diferente, tem o cabelo diferente. É porque a gente está aguardando o bom samaritano que prometeu vir nos buscar. Ele já sarou as nossas feridas, ele já nos curou, ele já nos botou na cavalgadura. E agora ele fez uma promessa: eu venho te buscar, eu venho te buscar, eu venho te buscar. Eu venho te buscar. Mas junto com isso ele nos dá uma advertência. Em Apocalipse ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, minha irmã, guarda. Guarda o que tens. Guardamos aquilo que Deus nos entregou. Aleluia. Guardamos a esperança firmada dentro do nosso coração, dizendo: eu ainda aguardo a tua vinda, eu ainda aguardo a tua vinda. Aleluia. Santidade convém à tua casa. Por isso, meus irmãos, que venhamos nos unir, por isso que venhamos a estar atentos, por isso que venhamos a ter muito cuidado, porque assim como nos traz uma alegria saber que ele vai voltar a qualquer momento, ele não está esperando mais nada. Assim como nós sabemos que ele vai voltar, isso nos traz essa alegria, isso também nos traz uma preocupação. E aquelas pessoas que ficarem. Pastor Sandro, a Bíblia diz que o povo de Israel sofreu 430 anos no Egito. Foram terríveis, escravizados. Sofriam na mão dos egípcios. A Bíblia diz que eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos exilados na Babilônia. Pais viam as suas filhas, segundo a tradição conta, sendo estrupadas em praça pública, mortas. E se o pai ou se o irmão quisesse fazer alguma coisa, ele era decapitado ali mesmo, na frente da sua filha. Foi ali que um jovem de 26 anos de idade, profeta do Senhor, fiel e temente a Deus, chamado Ezequiel, viu a sua esposa ser estrupada e morta. Foi dentro desse contexto. Foi dentro desse contexto que Abacuque é levado, suponha-se, para o Egito. E a Bíblia diz que nunca se houve tempo como a grande tribulação. Ou seja, 430 anos do Egito, 70 anos do cativeiro babilônico, 3 anos e meio de grande tribulação, porque 3 anos e meio são de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, e em 3 anos e meio serão os piores dias da face da terra. Sabe quem vai estar lá? Aquelas pessoas a qual nós não pregamos o Evangelho. Sabe quem vai estar lá? Aquela pessoa a qual nós negaciamos. Nós se envergonhamos e retrancamos. E pensamos: se eu falar, ela vai me xingar. Se eu falar, ela vai falar alguma coisa de mim. Sabe quando que Deus vai operar nas nossas vidas mais? Quando nós perdemos a vaidade do nosso nome. E dizer: Deus, se me xingarem, como se diz o brasileiro, não estou nem aí. Eu quero pregar a tua palavra às pessoas. Eu quero levar o Evangelho. Eu quero subir para o céu, mas eu quero levar comigo o máximo de gente que eu puder. É isso que nos motiva. É isso que motivou o irmão Alexandre, o pastor, a abrir uma congregação. É isso. É saber que logo Jesus vai voltar e nós temos uma obrigação: pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor. Nós temos uma incumbência. Nos fortificamos hoje. Aquele dia será terrível. 3 anos e meio de grande tribulação. Em 3 anos e meio, pior do que 430 e pior do que 70. As pessoas irão sofrer muito. Por um lado nos traz uma esperança que nos faz cantar. E por um lado leva nossos joelhos ao chão chorando, dizendo: Deus, tem de misericórdia do planeta. Tem de misericórdia, tem de misericórdia, tem de misericórdia, tem de misericórdia. Deus está contando comigo e com você. Deus está contando conosco.
Deus está contando com jovens, Deus está contando com irmãs, Deus está contando com anciões, com anciãs. Deus está contando com nós, a igreja do Senhor do século 21. Muitas vezes desapercebida, muitas vezes olhando para coisas tão pequenas e banais, muitas vezes perdendo o foco daquilo que é o mais importante. Não perdamos tempo com nada, não percamos tempo com nenhum tipo de rixa, com nada. Nada vale a pena. Pregamos o Evangelho, vamos salvar pessoas, vamos salvar vidas. Há pessoas morrendo, padecendo, sofrendo. E cabe a nós buscar essas almas. Cabe a nós buscar essas pessoas. Cabe a nós pregar o Evangelho, cabe a nós montar mais congregações estruturadas, a revista da escola dominical, pregarmos o Evangelho e dizer, olha, ele vai voltar. E o bom samaritano nos prometeu que ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar.